casa é sua, irmão. Muito bom estar junto com os irmãos, amigos online. A Marlene Dourado está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema chamado o maná escondido. Mas antes vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor fale, que o Senhor abra a Tua palavra com graça, Pai. Deus, que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos transforme. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, que o Senhor derrame espírito de revelação, pleno conhecimento do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Pessoas que ouvir, Senhor, a Tua palavra seja liberta, curada. Senhor, traga luz, Senhor, traga ânimo, Senhor, para o Teu povo. Em nome do Senhor de Jesus, abençoa o Teu servo que vai nos abençoar com Tua palavra. Irmãos, em Apocalipse 2 e 3, né, são as cartas às 7 igrejas da Ásia. E acontece uma coisa muito interessante, que em cada uma delas Jesus fala a expressão ao que vencer acontecerá isso, isso, isso. E aqui essas coisas que ele está falando são coisas que vão muito além da salvação, que são o que nós conhecemos como galardão, como recompensas eternas. E uma dessas que está chamando muito minha atenção está em Apocalipse 2:17. Ele diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido. E aí ele continua, mas não vai ser o tema, mas ele fala: como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Mas nós vamos falar sobre o maná hoje, porque o maná às vezes pouco explorado, né, assim, o sentido bíblico dele, porque ele era um pão que caía do céu, que alimentava o povo no deserto, né? Interessante que deserto no hebraico significa lugar da palavra, né? Então Deus os levou para o deserto para entregar a palavra. Então a gente fala assim: eu estou no deserto, né? Parece uma coisa tão sofrida. Mas a Bíblia fala: te levarei para o deserto para falar face a face. E Deus ali derramava o maná. O maná, ele era uma sementinha que caía do céu, e o povo ia lá e colhia, e moía, torrava e fazia um bolo com ele, que alimentou o povo por 40 anos. E interessante que quando a gente vai pro seminário ou vai ver algum estudo, né, sobre o maná, eles dizem que a palavra maná significa o que é isto, né? É uma pergunta, né? O que é isto? Não está muito errado, mas a tradução mais correta seria o que é ele, né? Maná no hebraico é manhu, hu é ele, né? Então todos os dias eles alimentavam do maná, mas não tinham a resposta completa. No outro dia eles não ousavam falar: eu já sei o que é isso. Eles não ousavam dar um nome assim: pão do céu. Vamos tirar o nome maná, vamos colocar outro nome, a gente não precisa perguntar mais, porque nós já sabemos. Mas a verdade é que eles comiam, mas ainda não entendiam. Eles se alimentavam e ainda não entendiam. E eles falavam: o que é ele? Né? Todo dia que eles iam se alimentar daquilo, eles tinham que perguntar: o que é ele? Né? E acontece que o Senhor Jesus,
ele teve um período de 40 dias de jejum, e depois desse jejum, 40 dias, o povo ficou 40 anos no deserto. Ele jejuou um dia para cada um dos 40 anos. Jesus no deserto, né, no lugar da palavra, né, deserto na Bíblia, né, eu falei lugar da palavra. E Jesus, depois daquele jejum, ele veio em João e falou, João 6, 49, ele disse, eu sou o pão da vida. Né, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém. Então aquela pergunta que eles faziam dia após dia, Jesus respondeu. Eles perguntavam o que é ele, e ele disse, eu sou. Amém. Amém. E aqui acontece que Jesus fala que há um maná escondido. Né, esse maná escondido, como referência bíblica, né, ele havia esse maná escondido no Velho Israel, lá no tempo do tabernáculo. Né, eles tinham o tabernáculo, que era a tenda, aí um dos compartimentos chamava Santo dos Santos, que era o lugar mais separado, mais sagrado. Dentro do Santo dos Santos havia a arca. Então, olha só, havia um lugar escondido que ninguém podia entrar. Nesse lugar escondido havia uma arca da aliança que ninguém via, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano, mas ela representava a glória de Deus. E dentro dessa arca existia as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e havia um pequeno pote de ouro, que dentro do qual havia o maná, as sementinhas, uma parte da semente que eles escolheram e colocaram lá. E esse era o maná escondido. E o que Jesus está falando que uma das recompensas para aqueles que perseveram nele, para aqueles que vão mais a fundo, é o tal do maná escondido. Que alguém pode dizer assim, mas eu me alimentei do maná. Jesus é o maná, eu já estou salvo. Alguns podem dizer, eu vou à igreja toda semana e recebo uma porção do maná. Tudo isso é verdade, mas não é essa porção que ele está falando. Ele está falando que além do maná que todos recebem, além do maná que vem para a maioria das pessoas, Jesus está falando que existe um lugar de intimidade para aqueles que querem alcançar esse maná escondido. Agora, deixa eu levantar uma reflexão aqui. Né? Por que o maná está escondido? Aliás, por que Deus tem tantas coisas escondidas? Né? Se você olhar no tabernáculo, igual eu falei, a Arca da Aliança, né, na verdade, as pedras eram as coisas mais importantes de tudo, né, que tinha ali. Né, as pedras, né, da lei. Tanto é que o dia que a festa do Pentecostes, né, que em hebraico é festa das semanas, né, festa Shavuot, que eles falam, porque são 5 semanas, e aí eles falam penta, que é 5, né? Então, foi o dia que Moisés recebeu a lei, que no Novo Testamento é um tipo da descida do Espírito Santo, que é a lei escrita. Então, no Velho Testamento, Pentecostes celebrava o dia do recebimento da lei, e no Novo Testamento foi o dia que o Espírito Santo veio e escreveu a lei no nosso coração. Só que essa lei, que era o item mais precioso lá de tudo que Deus deu para Moisés, ela estava escondida na arca. A arca estava escondida. Aí tinha um tabernáculo que a glória de Deus desceu, mas a Bíblia fala que tinha uma nuvem densa. Né? E a gente pensa assim, que a nuvem é a glória, mas na verdade não é. A nuvem, ela tampava a glória. Ela era para não ver mesmo. Não sei se alguém já teve experiência de ir subir ao Cristo Redentor lá no Rio.
a gente tem uma das vistas mais espetaculares do mundo lá de cima, mas quando está nublado, você não vê nada, você não vê nem a estátua e nem a paisagem lá embaixo, porque a nuvem não deixa. Então, Deus colocou uma nuvem de glória, uma nuvem densa ali. A nuvem não era a glória, mas ela tampava, ela escondia a glória de Deus. Por que que o maná está escondido? Por que que as pedras estão escondidas? Por que que a Bíblia fala que existe um esconderijo do Altíssimo? Ele mesmo está escondido, né? E eu falei, né, de Apocalipse, das 7, né, das 18 vezes que Jesus fala lá, o que vencer, né? Então, ali, quando ele fala o que vencer, todos os itens ali que ele vai entregando, né, ele fala da coroa de glória, fala das vestes brancas, ele fala do maná, fala da pedrinha escrita com o nome. Será como é que vai ser o nome do Sérgio, hein? Ninguém sabe. Está escondido, irmão. Está escondido. Mas essas recompensas, elas têm a ver com reinar com Cristo no reino vindouro que ele vem estabelecer. Né? A Bíblia toda, ela só tem uma linha, ela não são muitos livros desconectados, né? Por ela ter uma linha só, ela é um livro só, mesmo que foi escrito num período de 1500 anos, por diversas pessoas diferentes. Né? Hoje, se juntar 2 de nós aqui, 3 de nós, e for escrever um livro, vai dar tanta briga. Não, mas eu penso assim, o editor pensa assim, o fulano pensa assim. Né? Não entra, né, em consenso. Os caras, diversos autores diferentes, usados pelo Espírito Santo, no espaço de mais de 1500 anos, escreveram um livro único, que tem uma linha única, que termina dizendo o seguinte, tem dois aspectos que ela termina dizendo muito forte, que é o primeiro é Apocalipse 10, que fala que nos dias que o anjo estava perto de tocar a trombeta, Deus completou a revelação do mistério. Né? Então existe um mistério sendo revelado, mistério é esse algo oculto de Deus. Então esse mistério é revelado em fases, que quando Deus revela uma fase, ela deixa de ser um mistério, porque agora Deus revelou. Só que a Bíblia ali diz que a última fase, ela só é completada pertinho de tocar a 7ª trombeta. E aí quando você vira o capítulo para o 11, ele fala, e quando o anjo tocou a 7ª trombeta, os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cordeiro, e ele reinará eternamente. Então, todas essas recompensas são o que nos capacita a reinar com Cristo no mundo vindouro, na dimensão que ele planejou. E o maná escondido é um desses itens. É mais ou menos assim, por exemplo, nós não temos asas, mas a gente não tem falta. A gente não vai morrer, não vai ficar muito triste se não tiver uma asa. O dia que o homem quis voar, ele inventou um avião, um helicóptero, uma nave espacial, mas asa ele não tem. Porém, aquela pessoa que não tem uma perna, ainda mais se ela não tem a perna, por exemplo, ela bebeu muito e foi dirigir e acabou tendo um acidente e perdeu a perna. Ela vai se sentir triste porque foi algo que o Criador desenhou. Por mais que as pessoas se superem, né, as pessoas são heróis mesmo. Nessa semana eu vi uma palestra de um cara que ficou cego e ele tem uma empresa de consultoria e ele dá muitas palestras, treinamentos sobre inclusão. Então as pessoas se superam, mas elas sentem assim, poxa, cadê minha perna? Cadê minha visão? Cadê, sabe? Então a eternidade, Deus te desenhou, assim como Ele te desenhou agora para você ter as 2 pernas, os 2 braços, os seus 2 olhos, Ele te desenhou na eternidade para ter todas as coisas que Ele declara, que Jesus declara em Apocalipse 2 e 3 e também no Sermão do Monte. Ele fala, bem-aventurado, por exemplo, os mansos, né? Porque eles herdarão a terra.
Então, mas nós só temos essa vida para descobrir, para destravar, para conquistar essas coisas que elas não são a salvação. Aqui ele está falando para crente, para gente que já nasceu de novo, que está na igreja, que vai passar a eternidade com Cristo, mas que pode chegar diante do trono de Cristo, do tribunal de Cristo, e não receber, por exemplo, o maná escondido. Mas eu falava, né, por que Deus gosta tanto de esconder as coisas? Né? Vou dar a resposta em Provérbios 25. Verso 2. Eu estava falando, né, que as recompensas eternas, inclusive o maná escondido, são para aqueles que querem reinar com Cristo, para aqueles que querem ser reis, né? Reinar no mundo vindouro. Ou seja, para os reis, que somos, né, espero que sejam nós. E a Bíblia diz aqui, a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória do rei é descobri-las. Então, numa perspectiva mais simplista, é como um pai que tem um filho pequeno e os dois estão brincando ali de esconde-esconde. Então, o pai, ele acha o máximo quando ele esconde, e o filho acha o máximo quando ele acha o pai. Esse é o primeiro motivo, é que Deus quer ter, né, com a sua igreja, com a sua noiva, esse jogo, esse romance, né, de eu escondo e você me procura. Isso numa perspectiva mais simples. Mas também há um outro ponto, que a glória de Deus, ela é muito cara. E ele não dá a qualquer um. Jesus mesmo falou para não repartir pérolas aos porcos. Então, ele guarda e fala, você quer? Então vem encontrar. Só que aqueles que reinam com Cristo são aqueles que descobrem, que acham aquilo que Deus escondeu. Então, eu quero falar de alguns textos nesse aspecto, né? O Salmo 91:1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? No nosso discipulado, nós estávamos trocando uma ideia sobre o que é, né? Porque a Bíblia no Novo Testamento fala que nós estamos em Cristo, mas fala também que nós podemos habitar nele. Ele habita em nós e nós habitamos nele. E aqui há um esconderijo, há um lugar de intimidade no qual Deus se esconde. Você pode perceber que Deus fala em todo tempo, mas para ouvir as coisas profundas, você precisa ir mais profundo. E aqui ele não fala só de alguém que um dia encontrou o esconderijo, descobriu onde é o esconderijo e visitou a Deus. A Bíblia aqui está dizendo de alguém que descobriu esse esconderijo, mas que o esconderijo virou a sua própria casa. Então, antes o que era esconderijo do Altíssimo, né, aquilo que Jesus falou, o Espírito da verdade que o mundo não conhece e nem pode conhecer, ou seja, o Espírito da verdade, ele está escondido para o mundo, é o esconderijo do Altíssimo. Aí ele fala, mas vós o conheceis, porque ele está convosco e estará em vós. Né? Então, nós descobrimos o esconderijo e passamos a não ser só um visitante ocasional, mas um habitante. Né? Nós passamos a chamar aquele lugar de o nosso lugar, de a nossa casa. Né? É interessante quando Jesus fala do lugar secreto, ele usa a expressão assim, e o teu pai que te vê. Né? Então, era pai dele. Né? Então, quando eu vou falar do meu pai para o meu irmão,
Ou eu falo o meu pai ou o nosso pai. É estranho falar assim, o seu pai, então quer dizer que não é o meu. Mas Jesus estava querendo jogar um sentido de paternidade, de intimidade. Você pode entrar no lugar secreto, porque o seu pai, você tem um pai. E aí ele joga todo esse senso de paternidade. É interessante, né, que quando Jesus está lá no Getsemane, que ele vai fazer aquela oração, né, se possível, passa esse cálice, e a primeira coisa que ele diz é, meu pai. Então, aquilo que ele ensinou para os discípulos, a viver, né, a entrar no lugar secreto e desfrutar do pai, ele vivia isso. Ele tinha autoridade para ensinar porque ele vivia. Ele falou, meu pai, né, a própria oração que ele ensinou, orar é assim, Pai Nosso. Então, esse lugar escondido é bem essa coisa de, né, aquele que quer reinar comigo, vem para esse lugar. Vem para esse lugar e se torna um habitante desse lugar. E aí é um processo, né? Primeiro você foi salvo, você comeu do maná, não era o maná escondido, era um maná público, aquele que cai lá no deserto, que todas as famílias, que qualquer um que podia, era acessível, era simples. As pessoas iam lá e comiam diariamente, nunca entendiam plenamente o que era, porque não mudava o nome, todo dia o que é ele, ia lá e pegava, porque os mistérios de Deus são revelados dia após dia, e ele nos dá dia após dia, e a gente nunca vai ter resposta completa e saber tudo, sempre no outro dia, eu recebi ontem, ok, mas hoje, o que é? Sabe, eu quero mais, eu quero conhecer, há uma pergunta, uma interrogação no nosso coração, para, né, aquilo que Paulo fala, para conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor, porque nós não podemos dizer, eu conheço o Senhor, não na plenitude, nós podemos conhecer parcialmente, mas a vida é um conhecer. E é isso que Jesus está nos desafiando lá, para entrar nesses lugares mais profundos e não comer o maná que todos comem, mas aquele que está dentro da arca da aliança, aquele que é na intimidade do Pai, aquele que está lá no meio da glória, assim, na sala do trono. E aí o Salmo 27, 5, né, fala também de esconderijo. Né, nós vimos o esconderijo do Altíssimo, vemos várias coisas que estão escondidas, mas aqui nesse Salmo, ele diz o seguinte, vou ler até o 4, né, porque vai dar um contexto maior. Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, aquela habitação, a casa é o esconderijo, todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Aí é aquele, porque se você está na casa, você vai procurar, né? Alguém que está na casa do pai, sabe que o pai tem um negócio lá escondido que é bom, ele, meu pai, eu quero também, né? Então, ele vai achar o maná escondido, ele vai contemplar e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Então olha que interessante, você veio para Jesus de uma forma muito simples, o maná é público, é para qualquer um. A Bíblia diz que todos aqueles que o receberem terão o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Isso é público, é para qualquer um, é simples. Alguém pode fazer agora, pode ser uma criança, pode ser um idoso, se crer em Jesus e invocar o nome, será salvo. Você come o maná público, mas aí você descobre que então ele se tornou seu pai, só que ele está escondido. E agora que você sabe que você é seu pai, antes você não tinha paternidade. Alguém que é órfão
e depois de um certo tempo de vida descobriu que tinha um pai, o cara vai mover céus e terra. O cara pode estar vivendo lá onde o Judas perdeu a bota. Pode estar vivendo, sabe, numa vila lá do outro lado da China, no extremo da China. E o cara vai mover céus e terra porque eu quero meu pai. Então ele estava no esconderijo. Você descobriu o esconderijo dele no lugar secreto. Agora você passou a amá-lo tanto que você habita no esconderijo. Mas por último, e habitando no esconderijo, você passa a meditar no seu templo. Você passa a contemplar a beleza da santidade. E ao fazer isso, agora você se torna o esconderijo. Percebe? Então, aqui, né, como fala aqui, ele me ocultará, ele me esconderá no seu pavilhão, no recôndito, quer dizer, naquele lugar mais secreto, que ninguém sabe onde é, da onde? Do seu tabernáculo, do seu lugar, da sua casa. Ele o que? Me acolherá. Então, aí você, de tanto habitar no esconderijo, você virou o esconderijo. E aí, alguém pode dizer assim, mas isso é só para depois Jesus voltar a estabelecer o reino? Não. Todas as recompensas eternas, em parte elas são para agora e em parte elas são para a eternidade. Pode ver que, né, os discípulos certa vez perguntaram para Jesus, e nós? Deixamos tudo para te seguir. E ele fala assim, não tem nenhum que deixou pai, mãe, família, filhos e tudo para me seguir, que não receberá 100 vezes mais nessa vida e muito mais no reino vindouro. Então, ele tem o prazer a recompensa que é eterna, ele já distribui agora. Né? Como diz lá em João 6, verso 27. João 6, no verso 27, diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, interessante que todas as palavras a respeito da salvação, não cabe a palavra trabalho, não cabe a palavra obra. Ninguém trabalha para ser salvo. E se você trabalhasse, seria em vão, porque o salário do pecado é a morte. O único salário que nós temos é a morte. Já que nós não temos salário para pagar a salvação, então deixa quieto que Jesus já pagou. Então ele vem, né? Vem de graça, né? É pela graça, não é por obras para que ninguém se glorie. Mas existe um nível de recompensa, existe algo além, que aí ele fala trabalhai. Então, se ele está falando uma palavra que não cabe na salvação, ele não está falando de salvação. Ele está falando do que vem depois. E aí ele está... Porque nós trabalhamos por comida, é ou não é? Assim, tudo se resume em comida. E ele está falando aqui, trabalhai não pela comida que perece. Não pela comida que você come hoje e amanhã precisa de mais. Mas trabalhar pela comida que só o Pai pode dar. Então, o maná secreto, o maná oculto, é esse o quanto, ele responde a pergunta assim, o quanto eu quero de Deus. Qual o nível de alimento que eu quero de Deus? Qual lugar do lugar secreto eu quero estar? E aí ele fala que essa comida, ela nos supre agora, porque ela nos dá um senso de propósito, nos dá um senso de alegria, né? Ela nos enche, ela nos transforma. Né? Existem estudos que dizem que a Bíblia ela é bom até para coisas comuns da vida, para a saúde,
para a mentalidade, para, né, até para as pessoas fazerem negócio, porque ela vai esclarecendo as pessoas, ela vai enchendo. Né, eu não estou falando dessa tinta preta que está no papel, mas do espírito por trás. Né? E aí, quanto mais eu busco agora, mais eu vou ter. Só que acontece o seguinte, no reino eterno, quando Jesus vier para estabelecer o seu reino, todos nós, cada um de nós, vamos ter uma porção para viver a eternidade afora, que vai ser de acordo com o que a gente buscou hoje. Não vamos ter outra oportunidade lá. Né? Vai ser possível uma pessoa comparecer no tribunal de Cristo e sair de mãos vazias. Né? É interessante que no Novo Testamento existem duas palavras para tribunal, que eram as duas palavras que existiam no grego, na época do Império Romano. Uma é critério, que era o tribunal onde os criminosos compareciam. Foi onde Jesus, por exemplo, compareceu. Ele foi julgado como um criminoso. Né? Critério é bem fácil, né, de entender. É quem não atinge o critério que a sociedade quer. Né? Mas existe uma outra palavra, que é bema, que era o tribunal dos Jogos Olímpicos. Então, quando Paulo diz que todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo, ele não usa a palavra critério, mas usa a palavra bema. Então ele está dizendo com isso que o seguinte, que nós já somos mais do que vencedores, porque a gente não está se preparando para comparecer num tribunal onde os criminosos são julgados, porque Jesus já esteve lá no nosso lugar. Mas ele está falando que existe um outro tribunal que os chamados por Deus vão comparecer, todos que foram salvos na verdade. E aí ele nos deu talentos, nos deu conhecimento bíblico, nos deu pessoas, nos deu oportunidade, e nós vamos comparecer perante ele. E nós poderemos sair de lá com a nossa coroa de glória, com as vestes brancas, né? Outro lugar fala veste de linho fino, que são as obras de justiça, né? E aqui fala do maná escondido, que é uma intimidade com o Pai, com a qual nós vamos entrar na vida eterna, que você só tem agora para confirmar, para alcançar. É interessante que Jesus, ele diz que João Batista ele era o maior no reino de Deus, dentre os nascidos de mulher, mas uma criança já é maior do que ele. O que ele estava falando com isso? Que o reino de Deus ele não é semelhante ao paradigma do mundo. Né? Você não mede o reino de Deus de acordo com posição, com hierarquia, com cargo, com importância, mas o reino de Deus só se mede com um critério: o quão perto de Jesus você vai estar na vida eterna. Porque imagina assim, que tem o prefeito de São Paulo e você trabalha em alguma instância da administração pública. As pessoas do primeiro escalão, elas estão mais perto do prefeito, então elas vão estar mais em audiência com ele, mais em intimidade com ele, eles vão saber mais de perto o que ele quer. Mas tem alguém que está lá no quarto, quinto escalão, que ele também é ligado ao governante, mas ele talvez só vê o cara no dia que tem uma palestra muito especial, que ele senta lá e vê ele de longe. Na vida eterna vai ser assim também. Todos nós vamos ser iguais, no sentido de cargo, posição. Não existe uma hierarquia. O reino de Deus não é semelhante ao reino do mundo. Mas vai haver uma diferença, sim, de qual intimidade com Deus nós carregamos dessa vida para a vida vindoura, para o reino vindouro. E o maná escondido é isso, é o quantos tesouros escondidos do coração de Deus nós estamos nessa vida dispostos a cavar para viver não só com esses tesouros aqui, mas Jesus disse, essa comida permanece para a vida eterna. Então,
Lá nós não vamos, se você chegar lá e falar assim, agora que eu descobri o que é Deus, agora que eu estou vendo o que eu perdi, fala aí, Jesus, onde é o lugar secreto, onde é o quarto de oração, me dá uma Bíblia aí que eu... Não, acabou. Se você é aquele cara lá do 6º escalão, que só vê ele uma vez no ano, no reino vindouro você vai ser esse cara. Mas se você entrou na intimidade, se aqueles tesouros que Deus teve prazer, né? A Bíblia fala que Deus gosta de esconder, a glória dele é esconder, mas você assumiu a identidade de rei e foi descobrindo. A Bíblia fala que a glória do rei é descobrir, e aí você foi lutando com o desejo de Deus. Eu quero mais, e você foi descobrindo aquilo que Deus escondeu, e isso vai te levando do 5º escalão para o 1º. E aí você entra na vida eterna com esse nível de revelação que você estava disposto nessa vida a alcançar. Está entendendo o que eu estou falando? Então, só para encerrar, eu quero ler Hebreus 10, 19. Diz assim, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, obrigado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. Então, talvez, né, nós entendemos a oração como uma disciplina, como uma prova que Deus colocou, um castigo quase, né? Ora aí 2 horas por dia, seu miserável, porque senão você... Não, existe esse lugar chamado Santo dos Santos, em outros lugares a Sala do Trono, que é o lugar mais sublime que existe. Eu nem posso dizer que é no universo, né? Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus criou os céus e a terra, onde Deus estava? Ele não estava nem no céu nem na terra. Ele estava nesse lugar chamado a Sala do Trono, que é muito, muito mais glorioso do que qualquer coisa do tempo, espaço e matéria. Então, a Sala do Trono é o lugar que o próprio diabo queria, né? Porque só quem é igual a Deus que pode entrar lá. O diabo queria, os anjos anelam, e eles não podem, né? O diabo não pôde ter essa intimidade. Mas assim, esse privilégio Deus nos desenhou para tê-lo. E não só a gente pode entrar, mas há o convite para entrar com ousadia e guardar firme. Então a gente tem que trocar a ideia da oração de disciplina para fascinação, né? O quão fascinado nós estamos por Deus, o quão apaixonados, e o quão nós queremos descobrir os mistérios. Então, eu quero, nós vamos orar agora por isso, né? Em seguida o Sérgio já está vindo para cá para fechar. Eu agradeço a oportunidade de estar com os irmãos e que vocês, junto comigo, nós estejamos entre aqueles que querem o maná escondido, que experimentam nessa vida o mistério que Deus reservou só para aqueles que vão mais a fundo. Que nós estejamos entre esses. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelas palavras de Jesus em Apocalipse 2, Pai.
porque é para nós, Pai, é para nós. Ele falou que ao que vencer, eu darei que se assente comigo no meu trono. Né? Foi o que João e Tiago pediram, que um esteja ao lado direito e outro ao esquerdo, quando ele viesse no reino. E Jesus disse para eles: você pode beber do cálice que eu bebo? Então, Pai, nós, essa noite, essa manhã, esse horário, independente do horário que qualquer um ouvir essa palavra, nós queremos sim beber do teu cálice, a fazer a tua vontade, descobrir aquilo que o Senhor tem guardado no seu tabernáculo. Nós queremos beber, nós queremos alimentar, nós queremos dia após dia conhecer o Senhor Jesus. Nós queremos dar o nosso tudo para prosseguir a conhecer a Cristo, Pai. Que o Senhor nos dê graça, Pai, abra os nossos olhos, Pai, para o que realmente importa nessa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Obrigado. Vamos ainda orar pela vida do Alexandre. Pai, nós te agradecemos pela vida do nosso irmão, teu filho querido e amado. Queremos abençoá-lo, ó Deus, em todos os níveis. Declarar, ó Pai, que é bendito, ó Deus, o fruto das suas mãos, o caminhar dele, Senhor, é guiado pelo teu Espírito. E tudo aquilo que, Senhor, é necessário para o propósito profético da vida dele se manifeste em nome de Jesus. E que ele veja, Senhor, e colha com alegria aquilo que o Senhor já está fazendo e ainda vai fazer através dele, por ele e nele, para a glória do teu nome, Senhor. Nós somos gratos pela vida dele, pela sua família e por aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E você que está conosco, foi um prazer. Que Deus te abençoe. Na semana que vem, a gente não vai pular no bloco, mas a gente vamos avaliar aqui como é que vai ser. Algumas pessoas vão viajar, então talvez nós façamos somente online. Você vai poder continuar nos assistindo, mas talvez não tenhamos presencialmente. Nós vamos anunciando aqui nos nossos grupos de WhatsApp. Que Deus te abençoe, te dê uma semana próspera, que você coma do maná, que ele não esteja mais escondido para você. Amém, em nome de Jesus. Grande beijo, até semana.